Bom dia, eu me chamo Vitor Eu sou o Otávio. e a gente vai estar fazendo a apresentação do artigo que a gente fez sobre o dever de informação do médico e do paciente, a via de mão dupla que o caracteriza. A presente pesquisa busca analisar a questão do dever de informação tanto sobre a perspectiva do médico quanto sobre a perspectiva do paciente. Utilizou-se o método dedutivo por meio de pesquisa teórica e bibliográfica através de publicações doutrinárias, literárias, acadêmicas, legislativas e jurisprudenciais acerca da temática. Bom, a profissão médica sempre esteve presente ao longo da história da humanidade, tanto por sua importância social quanto científica. Contudo, tal profissão, por grande parte do tempo, manteve-se distanciada do paciente, figura principal da prática médica. Assim, o que ocorria era que quaisquer decisões tomadas pelo médico eram aceitas sem discussões pelo paciente, tanto pela separação sociocultural entre as partes, quanto pelo desconhecimento do paciente acerca de sua condição de saúde. Com isso, contudo, isso mudou ao longo do tempo, com a insurgência do consentimento informado. Oportunidade em que consolidou-se o dever do médico de delimitar corretamente e de maneira transparente a condição de saúde do paciente, bem como quais as opções de tratamento, para que, diferentemente de como ocorria na antiguidade, o paciente escolher o tratamento que entende adequado, em razão de seus direitos de autonomia e informação. Diante disso, o que podemos observar perante os entendimentos jurisprudenciais inerentes à relação médico-paciente é que não se mostra mais necessária a comprovação de erro médico para que haja responsabilização do profissional de saúde, bastando apenas que o médico deixe de comprovar que concedeu um amplo consentimento informado ao paciente para que haja o direito de indenização. Assim sendo, a comunicação e o ganho de confiança no relacionamento médico-paciente mostram-se necessários, mostrando-se extremamente importante para a segurança jurídica tanto do médico quanto para o bem-estar do paciente. O uso de termos técnicos em excesso distancia o paciente do médico, o que prejudica com que o paciente entenda de maneira adequada a informação prestada. A dificuldade de compreender os termos técnicos também reflete na aderência do paciente aos tratamentos indicados. Por não entender adequadamente o que o médico quis dizer, o paciente não toma os medicamentos nas doses prescritas, não observa o intervalo correto entre as doses, não mantém o tratamento na duração correta, excede a dose do medicamento prescrita ou simplesmente não faz uso dos medicamentos. Há um dilema para os médicos. A realidade médica consiste em um constante aprendizado de termos técnicos. Existe também o receio de que simplificar as palavras possa gerar um efeito reverso. O paciente entender outra coisa do que realmente seria, isto é, entender outro diagnóstico ou outro tratamento. A consulta não tem de ser marcada somente pelo uso de termos técnicos. Os termos técnicos devem ser utilizados somente quando necessários e devem vir acompanhados de uma boa explicação daquilo que representariam. As dificuldades de diálogo entre o médico e o paciente também decorrem das disparidades culturais e socioeconômicas existentes. Para o paciente, a doença envolve muito mais do que apenas aspectos biológicos, mas também aspectos culturais, familiares e emocionais, que muitas vezes são deixados de lado pelo médico. Na formação tradicional médica, os acadêmicos têm um aprendizado centrado em aspectos físicos e biológicos do paciente, havendo uma exclusão de características culturais e econômicas. A formação médica é intensamente orientada para aspectos que se referem à anatomia, à fisiologia, à patologia, à clínica, considerando a história da pessoa doente, o apoio moral e psicológico. É de fundamental importância um ensino que não deixe de ser voltado para aspectos biológicos, mas que também inclua aspectos sociais, culturais e econômicos. Adequar a linguagem a cada paciente e aos seus contextos socioculturais e socioeconômicos é um dos principais instrumentos que o médico pode utilizar para aumentar a eficácia dos tratamentos e de uma educação mais saudável. Como todo relacionamento, os deveres e direitos entre médico e paciente devem ser recíprocos, razão pela qual o paciente tem o dever de elucidar todas as dúvidas do médico com relação à sua saúde, sendo transparente com relação aos seus sintomas, seus sentimentos, para que se evitem eventuais diagnósticos errôneos, que podem prejudicar a saúde do doente. A omissão de sintomas e convicções do paciente coloca em xeque o tratamento como um todo, uma vez que em pesquisa realizada pela Revista Portuguesa de Clínica Geral, concluiu-se que 50% dos pacientes que não são claros com o médico em sua consulta não aderem ao tratamento escolhido pelo profissional. Inclusive, o abandono do tratamento é uma das causas que podem gerar exclusão da responsabilidade do médico em caso de eventuais problemas ocorridos durante o tratamento do paciente. Do dever de informação do paciente decorrem diversos deveres, sendo um dos mais importantes o dever de perguntar. Durante a consulta médica, o paciente tem o dever de fazer perguntas.
É de suma importância que o paciente faça questionamentos técnicos sobre o prognóstico, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e sobre os medicamentos prescritos. O paciente não deve sair da consulta com dúvidas. Se isso ocorre, existe uma parcela de culpa do médico que não soube explicar e informar adequadamente o paciente, mas também há a parcela de culpa do paciente, que se omitiu e não perguntou quando deveria ter perguntado. A atitude de perguntar não somente facilita o trabalho do médico, como também evita eventuais danos decorrentes da falta de comunicação. Na relação médico-paciente, o dever de informação impõe obrigações de esclarecimento para ambas as partes. Nesse contexto, é necessário que o equilíbrio tome conta da consulta. O médico deve chegar ao diagnóstico e tratamento adequados, tendo como base não apenas os exames clínicos, mas também por meio das informações prestadas pelo paciente no exercício do seu dever de informação. Por outro lado, o médico tem o dever de informar ao paciente tudo sobre a doença, em linguagem clara e precisa, esclarecendo sobre o diagnóstico, os possíveis tratamentos e os possíveis danos decorrentes desses tratamentos. Em caso de dúvida, é dever do paciente perguntar, sendo que o médico também tem o dever de se certificar que o paciente entendeu tudo que lhe foi informado, dando total abertura para que o paciente se manifeste durante a consulta, concretizando-se a via de mão dupla do dever de informação na relação médico-paciente. Muito obrigado.